né, o Instituto Delta, que coloca, assim como o Instituto Data Control, Marcos Alexandre, o ex-prefeito de Rio Branco, como líder nas pesquisas. Olha só, Marcos Alexandre, que hoje está sem partido, está desfiliado do PT por uma questão que assumiu um cargo lá no TRE, foi convidado pelo desembargador, hoje está sem partido, mas lidera a intenção de voto entre os riobranquenses. Lembrando, a pesquisa foi feita entre o dia 2 a 6 de janeiro e ouviu 1.000 pessoas em Rio Branco, ou seja, é uma amostragem. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Destaco aqui Marcos Alexandre aparecendo com 30%, Bocalon com 18%, essa pesquisa específica, olha só, Socorro Nery colada no Bocalon, 17%, olha como é que tá bem parelhado, aí a Astério Moreira, 17%, em quarto lugar, o Genilson Leite com 10%, depois vem o Ney Amorim com 6 e depois vem o Jarude marcando ali para baixo. Essas são a pesquisa do Instituto Delta. Astério Moreira, esses números podem simplificar a realidade de hoje, mas a gente não sabe se vai simplificar daqui a alguns meses. Volto a falar dessa questão dos números especificamente, porque nessa pesquisa o Bocalon aparece com a maior rejeição. Bocalon, que é o candidato à reeleição. Como é que você analisa esses números, Astério? Bom, primeiro que a pesquisa ela é muito importante, porque ela não está debaixo de uma pressão de um ano eleitoral, né? Então, ali a gente pode ter a serenidade e a tranquilidade de entender que, nesse momento, o comportamento do eleitorado é esse. Marcos Alexandre ali. Só que o Marcos sabe também que a eleição na capital se dá em 2 turnos, né? Ele tem 30% e realmente o candidato que o governador Gladson Câmara ia apoiar, ele vai para um segundo turno com qualquer um. Vai para o segundo turno. E aí, segundo turno, já é uma outra história. Eu acho que o Marcos também está cansado mesmo dessa situação toda. Não foi candidato a deputado estadual, hoje estaria na Assembleia Legislativa, talvez como o deputado mais votado do Acre. Ele ia viver um momento bom da política, né? Porque quem é executivo, quem é prefeito, trabalha e muito, e não usufrui, de certa forma, de mandato nenhum. Já o deputado estadual, federal, a atividade parlamentar é diferente do executivo, né? Então, eu acho que o Marcos está avaliando com muito cuidado, já manifestou que não tem interesse nenhum em ser candidato a prefeito, talvez o PT tenha que escolher um outro candidato. Tem o fato também de ele não estar afiliado. Astério, tem um ponto também. Sim, que o Marcos também não tinha interesse de ser candidato a governador, a vice em 2022, e de uma hora para outra topou aquela ideia, muitas pessoas consideram a ideia suicida do Jorge Viana, do PT, de formar aquela chapa naquele momento, uma chapa que teoricamente foi formada com o estômago para dar um recado em um determinado contexto, e de repente ele tomou essa decisão, foi ser o vice do Jorge Viana, foram para a balsa. Lembrando, o Jorge Viana já colheu os louros da glória aí de apoiar o Lula, é o presidente da Apex. Dizem que o Marcos iria para o DENIT, até agora não houve uma sinalização, né? Ele então, também assim, não quer, ele não quer, né? Tem isso, né? Ele também não quer. Então, assim, será que o Marcos estaria disposto a dar o boné, a dar tchau para a política, Astério? Eu acho que não, Marcos, assim, dar tchau não, mas ele espera um momento melhor, eu acho que sim, porque ficar perdendo seguidamente eleições traz um desgaste muito grande, inclusive isso aí pode até naufragar a liderança dele, né? Derrotas sucessivas, não é fácil um processo desse, mas a gente não tem certeza, né? O que é que ele quer do futuro, que ele também não diz. O que ele fala é que não tem interesse nenhum no DENIT, muito menos ser candidato.
Agora, quem sabe o Jorge Viana, né, que o convenceu a ser vice, com a linguagem bonita, adequada, perfeita, né? Encantador também, né? Tirou o Marcos da candidatura de estadual e puxou para ser o vice. Talvez apareça o Jorge Viana e convença ele aí de ser o candidato a prefeito da capital. Eu, particularmente, não acredito que ele vai entrar numa situação dessas, não, porque sem máquina aqui o PT não chega a lugar nenhum. Astério, mas aí vamos fazer uma projeção aqui, uma análise assim bem simplista. Vamos dizer que em determinado momento Jorge Viana tenha mais força que a bancada, os 8 deputados federais da bancada federal do Acre, e consiga indicar o superintendente do DENIT aqui no Acre. Lembrando que o governo Lula já destacou que uma das prioridades em obras é a BR-364 que está com a situação precária. Nesses 2 anos, se um superintendente assume de fato o DENIT, né? Um superintendente político, estou dando um exemplo aqui como Marcos Alexandre, pode ser qualquer outro, e o governo federal injetando dinheiro, não poderia ser uma excelente plataforma política de campanha também, o ressurgimento de um candidato? Agora, eu não sei se é suficiente para ganhar a eleição da capital. O eleitor acriano, ele tem manifestado uma rejeição ao PT, né? Não ao Marcos, mas ao PT. As pessoas comentam, não, se o Marcos não estiver no PT, eu voto nele, ele volta a ser prefeito. Agora, ele vai para onde? Qual é o partido? Qual é a estrutura? E outra coisa, quando você vê aqui, a maioria dos políticos que se elegeram hoje, eles não são do PT. Então, isso vai pesar. Alan Rico vai pesar na eleição, Petecão vai pesar na eleição de prefeito, os deputados, a prefeita Socorro Nery, a ex-prefeita, o Coronel Ulisses teve voto na capital. Então, de uma certa maneira, as lideranças também, deputados estaduais, vereadores, a Câmara está num desgaste terrível com essas viagens aí sem pé e sem cabeça, né? Eu não sei nem se os vereadores vão, como é que vai ser a reeleição de muitos ali, tá? Eu acho que está meio comprometido, mas vamos lá. Então, as lideranças que vão compor as forças políticas para a eleição municipal e vão para o confronto é que também vão determinar. Mas, a princípio, aqui em Rio Branco, há ainda uma rejeição ao PT. É muito forte aqui a rejeição ao PT, a gente pode ver nessa eleição. E em outras anteriores, o PT não tem um vereador, o PT não tem um deputado estadual, o PT não tem um deputado federal. Apesar do Jorge Viana ter tido uma votação para governo aí, né, a força que emergiu das urnas, a segunda é o PT. Ou o Jorge Viana, tirando o PT fora. Agora, não tem lideranças que podem apoiar o Marcos Alexandre, nem formação de chapa para vereador para apoiar o Marcos o PT teria hoje. Astério, destaco também que os únicos prefeitos que o PT tem estão sendo expulsos também, né? Então, tem esse detalhe. O PT não tem nada, só sobrou Bira de Chapuri, tá expulsando a Fernanda Sen. O último dos moicanos. Expulsando o Gerry de Assis Brasil. Então, assim, só fica o Bira. O Bira vai apagar e acender a luz dentro do partido, porque só tem ele com mandato, assim. Claro, exatamente. Tem vereadores espalhados nos 22 municípios, mas é irrisório isso perto da liderança de um cargo do executivo, um cargo no parlamento estadual, e por aí vai.